Glória a Deus. Bom, Nossa, pessoal, alguém paz do falou Senhor amém. para todo mundo, né? Obrigado mais uma vez, tá? Por vocês estarem aqui. Eu ia fazer um pedido. Se puderem aparecer aí no vídeo, não tem problema se estiver na cama deitado, tá? Se estiver no sofá, para a gente se comunicar aqui e se olhar, tá bom? Aproveitar esse momento. E se puderem aparecer no vídeo todo mundo, que aí a gente consegue entender aí e ouvir mais fácil, também saber quem quer falar alguma coisa, tá bom? Se vocês puderem aí, tá? Se não puder, sem problema. A Esther, a Luana, a Esther Souza também. Se vocês puderem aparecer, a gente fica feliz, tá? Nos ajude aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer pela vida de vocês, primeiramente, tá bom? Muito obrigado por mais uma vez dar o privilégio para nós aqui, os professores, Alessandro, Denis, de poder ensinar e aprender juntamente com vocês a palavra de Deus. E já estamos na 4ª aula, tá? O tempo está voando, está passando rápido, mas a gente tem que aproveitar essa ferramenta da tecnologia. Eu quero ser bem claro, bem objetivo, tá bom? Nessa aula, para a gente também não perder muito tempo. Começamos 12h45, com 15 minutos aí de atraso, mas eu creio que vai ser de bom proveito. Olha só, eu já vi a Rebeca ali. Que bênção, hein? Isso aí, gente, vai aparecendo aí no vídeo aí para a gente ver a carinha de vocês, tá? Tá o Alessandro, o Denis, a Rebeca, a Yasmin tá aparecendo com a Ingrid pela metade aí, mas tá bom. A Luana apareceu, a Esther aí se quiser, tá bom? Fiquem à vontade, viu? Bom, pessoal, hoje o assunto é como se deu o ministério de Jesus. Como iniciou, nós vamos aprender o que é o ministério terreno, o ministério messiânico de Jesus e vamos aprender sobre esse chamado de Cristo, tá? Esse chamado que mudou a história da humanidade. Jesus ter aceito ou aceitado o chamado na vida dele mudou a história de muitas pessoas, tá? Fiquem ligados aí que eu vou fazer algumas perguntinhas básicas, simples, tá? Quem quiser responder, quem puder, eu agradeço. Vamos começar a aula? Quem está com a revista, tem aí o versículo na revista, João, capítulo 1, versículo 29. E quem não tem a revista, pode abrir a Bíblia, tá bom? Quem não tem a revista, pode abrir a Bíblia. É João, capítulo 1, versículo de número 29. 29. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto, ele é rico e trata-se sobre a vida de João Batista. Tá? Para quem não sabe, João Batista teve um nascimento abençoado, é um milagre na Bíblia Sagrada, porque sua mãe Isabel e o seu pai Zacarias eram velhos de idade, eram bem velhos e não podiam ter filhos. E através de orações que Zacarias fazia dentro do templo, a Bíblia fala que um dia ele foi entrar dentro do templo para entregar as orações, os pedidos, o sacrifício, e um anjo fez uma visita para ele, né? E quando o anjo fez a visita, o anjo fez uma promessa. A promessa era de que ele seria pai. Isso se cumpriu. Nasceu João Batista começou a pregar,
a palavra de Jesus, e lembrando que Jesus ainda não era nascido, tá? Jesus ainda não era nascido. Quando ele começa a pregar, Jesus já era nascido. Mas na gravidez de João Batista, Jesus também estava no ventre de Maria. Tá? Então, observe assim que eles têm quase a mesma idade. Porque quando João estava pregando, Jesus já tinha nascido. Mas quando João estava na barriga de sua mãe, Jesus também estava na barriga de Maria. Tá? Lembrando que Maria foi lá na casa da mãe de João, e quando ela chegou na casa da mãe de João, ela foi só para ver se Isabel realmente estava grávida, para ter certeza. Tá? Então, eles têm aí aproximadamente a idade bem parecida. Porém, João Batista nasceu apenas para abrir o caminho. Olha o Vinícius aí, que alegria, irmãos. A primeira live que o Vinícius aparece. Glória a Deus, Vinícius. Que bênção. E João Batista, ele nasce apenas para abrir o caminho. O que é abrir o caminho? Ele começa a pregar uma palavra de que Jesus estava chegando. E essa aqui é a mensagem dele, tá? Que o reino de Deus estava próximo, estava chegando. E ele diz que no dia seguinte, João teve uma visão. E essa visão foi a visão de Jesus. Ele viu o próprio Cristo que ele estava pregando sobre ele. Imagine, Denis, imagine, Alessandro, que privilégio. Você está falando de Jesus quando chega no dia seguinte, ele aparece para você, né? E quando ele aparece, ele começou a dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Primeiro, o propósito de João era anunciar Jesus, tá? Esse era o propósito de João, anunciar Jesus Cristo de Nazaré. Ele tinha que apresentar Jesus, tá? Para todas as pessoas daquela época, um tempo difícil, onde tinha muitos fariseus, onde tinha muita gente. Aparece aqui, ó. Ó, o tio tá dando aula lá, olha lá. Aparece aqui, ó. Dá tchau pro pessoal lá. Agora o tio vai dar aula, tá bom? Depois a gente brinca, tá? Ela tava me chamando aqui, não sabia que eu tava na aula. Um tempo difícil para João pregar a palavra, porque tinha fariseu, tinha muita gente estudada, tinha muita gente que entendia das leis. Então, falar da palavra daquela época não era fácil. O propósito de João era esse, anunciar Jesus. Essa era a mensagem dele. Se você chamasse ele para o congresso, a mensagem era arrependimento para voltar à vida a Jesus. Se você visse João pelas ruas, a mensagem dele era se arrepender e entregar a vida para Jesus. Essa era a mensagem de João. Agora eu quero fazer aqui a primeira pergunta. Por que João, quando viu Jesus, falou que estava chegando o Cordeiro de Deus? Alguém sabe me responder essa pergunta? Por que Cordeiro de Deus? Um de cada vez, hein? Não sei que todo mundo quer falar. Quem quer falar aí, fala eu. Eu. Pode falar, Yasmin. Peraí, que eu tô tentando dar um jeito de explicar. Qual foi a pergunta mesmo antes? A pergunta é o seguinte: quando João viu que Jesus estava chegando, ele anunciou a palavra: eis aí o Cordeiro de Deus. Por que ele usou esse termo, Cordeiro de Deus? Porque era ele que ia salvar o mundo do pecado? Era ele que ia salvar o mundo. Mas por que Cordeiro? Dá pra ouvir, tá falando? Deus. Chamou Jesus de Cordeiro, por quê? Por que será? Eu acho que ele já sabia que Jesus veio com esse propósito de salvar o mundo.
Então ali eu acho que ele já deu uma revelação, vamos dizer assim. Estamos chegando lá. As duas acertaram, né? As duas acertaram. Realmente esse é o propósito. O propósito de João era mostrar que Jesus era a salvação. As duas estão corretas. Porque assim, naquele tempo usavam muito o cordeiro, um cordeiro para o sacrifício, certo? Opa! Então, na hora que ele fala o cordeiro vivo, quer dizer que é como se fosse ele ia se entregar pelos pecados do mundo, entendeu? Fui eu que Tô falei sentindo um cheirinho de coisa boa aí. Estamos Você chegando falando. lá, agora tá mais perto. A Yasmin lembrou lá do Antigo Testamento, hein, gente? Ela lembrou que no Antigo Testamento, para entregar um sacrifício, era um cordeiro. Chegamos lá já. A pergunta é, por que um cordeiro? Por que eles não entregavam um sacrifício? Um cavalo, uma égua, uma vaca, um pássaro? Por que um cordeiro? É porque é igual, quando você ia pegar um cordeiro para o sacrifício, ele não poderia ter mancha e nem doença, porque o cordeiro ele é um animal inocente. Como ele não faz mal nenhum, ele não faz mal. Você bate nele, ele tá lá de boa. Não, ele vai fugir, é lógico, né? Mas tudo bem, né? Enfim. É isso aí. Agora sim vocês chegaram na resposta. Essa era a resposta. Por que um cordeiro de Deus? Primeiro, um animal, cordeiro, depois se vocês quiserem até pesquisem no Google. O cordeiro, ele é inocente, gente. Ele é inocente. Se você pegar uma corda, bater no cordeiro, ele não vai revidar. Ele não vai revidar. Ele vai sentir a dor e não vai fazer exatamente nada, né? Vamos trazer aqui uma comparação para ficar mais claro. Um cachorro, por exemplo, hoje. Existem cachorros que você bate nele, o que ele vai fazer? Ele vai para cima de você para se defender, para morder, né? O cordeiro não. O cordeiro ele apanhava e não fazia nada, ou seja, o cordeiro ele é inocente, tá? O cordeiro ele é obediente, ou seja, o que o dono do cordeiro mandava ele fazer, ele fazia, ele obedecia e ele não revidava. Jesus parece com o cordeiro? Parece, né? Exatamente. Por isso Jesus é comparado ao Cordeiro de Deus, porque Jesus era inocente, Jesus era obediente e Jesus também não revidava. Alguém viu na cruz do Calvário alguém batendo nele e ele ia lá e revidava? Só um minuto. Joyce, cuidado com a Esther na escada aqui. Ou seja, Jesus não revidou em nenhum momento, tá? Tanto que as perguntas que faziam para Cristo era: você é o rei dos judeus? Você é o homem que está fazendo coisa errada por aí, pregando um evangelho falso? É você? E aí Jesus falava: tu dizes, você que está dizendo. Jesus nunca revidava, tá? E a cruz do Calvário é o exemplo vivo de tudo isso. Jesus não revidou, foi açoitado, foi chicoteado, sofreu pregos nas mãos, coroa na sua cabeça de espinho. Em nenhum momento Jesus revidou, tá? Então, para a gente começar a entender a aula aqui, ele é comparado ao Cordeiro de Deus exatamente por isso, porque era inocente, não revidava e era obediente. Por que obediente? Obedeceu à vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Enviar Jesus para salvar a humanidade, tá
tá bom? Ou seja, Cordeiro de Deus, ou seja, ele é filho de alguém que ele obedece. Ele é enviado de alguém, ou seja, enviado do Pai. E aí, João termina aqui o versículo dizendo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Propósito de João nas suas mensagens: arrependimento. Arrependimento. Não tinha outra história, era arrependimento. O Alessandro, hoje, o João Batista ia ser conhecido como marreta. Ah, aquele lá que prega contra o pecado. Ah, o povo tem medo de quando ele pega no microfone aí para pregar. Por quê? Pregava contra o arrependimento. Se tinha alguém em adultério no casamento, João ia falar, se arrepende. Se tinha alguém mentindo, João ia falar, se arrependem. Se tinha alguém dentro da igreja e lá fora fazendo coisa errada, João ia falar, se arrependem. E aí ele deu uma boa notícia, né? A mensagem dele não era só pesada não, viu, gente? Não era só pesada. A mensagem de João também era boa, tinha um propósito. E o propósito era Jesus que tira o pecado do mundo, tá? Jesus que tira o pecado do mundo. Esse era o propósito de Cristo. Tá? O propósito era João apresentar Jesus como alguém que limpasse os nossos pecados. E olha só o termo que ele usa: tira o pecado do mundo. Do mundo. Ele não usou aqui uma expressão, tira o pecado de Israel, tira o pecado de Jerusalém, tira o pecado de Judá, tira o pecado dos Estados Unidos, do Brasil. Não, tira o pecado do mundo, sem exceção. O mais alto, que é o Alessandro, o mais baixo, que sou eu, o mais feio, o mais bonito, o mais inteligente, o tímido, ou seja, do mundo, sem exceção. Gente, isso é para a gente glorificar a Deus por dentro de nós, né? Aqui eu sei que pode levantar a mão e dar glória a Deus, mas glorificar a Deus dentro de nós por saber que não teve exceção. Foi para todas as pessoas, tá? E nós nos incluímos dentro dessa mensagem. Fomos perdoados por Jesus, que morreu na cruz do Calvário sem revidar, sem desobedecer, pelo contrário, obedecendo a Deus em todos os instantes. E tem mais alguns versículos sobre isso. Vamos abrir a Bíblia, primeiro a Pedro. 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 19. Enquanto vocês procuram aí, eu só vou encostar a janela aqui, que chegou um vizinho aqui escutando um forró aqui. Não é aqui não, doido. Eu gosto do microfone. Acharam aí? 1 a Pedro, capítulo 1, versículo de número 19. Alguém leu 19, por favor? Vai, Yasmin. Olha. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Alguém leu 20? Ai. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Por meio deles vocês crerem em Deus, que ressuscitou, ele deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus.
Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amém uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. 23, para fechar, alguém lê aí? Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Muito bom. Gente, aqui quem está falando é Pedro, o Pedrão, aquele que desobedeceu a Jesus, aquele que deu muito trabalho para Jesus, aquele que parecia que nunca ia se converter, viu? Terrível. Mas aqui Pedro já está totalmente transformado pelo poder da palavra. E agora ele está dizendo aqui, o versículo de número 19, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, que o Alessandro leu, como um cordeiro, ó, de novo o cordeiro aparecendo aqui na Bíblia. Um cordeiro sem mancha ou sem defeito. Lembrando, tá? No Antigo Testamento, para entregar um sacrifício, o cordeiro não podia ter defeitos. Não podia. Tinha que ser entregue sem defeito algum. E aqui Pedro está falando que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, que é o cordeiro sem defeito. Sem defeito. Então, se alguém chegar em você e falar, eu duvido que Jesus viveu na terra e nunca pecou, eu duvido que Jesus andou aqui por esse mundo, viu tanta coisa errada, tantas pessoas fazendo besteira, Jesus não pecou. Ele não pecou. A Bíblia fala que ele não tinha defeito, que ele não tinha mancha, ele não tinha máculas, tá? Jesus não pecou de jeito algum. É conhecido como homem de dores, tá? Por Isaías, o homem de muitas dores. Mas como começou tudo isso? Vamos aprender agora como começou tudo isso? Esse cordeiro aí sem mancha, sem mácula, a gente já sabe, já conhecemos. Mas como começou o ministério de Cristo? Vamos, Hebreus não, desculpa, irmãos. Marcos capítulo 1. Fui longe agora, hein? Marcos capítulo 1. Já está tudo marcado. Marcos capítulo 1, versículo de número 12. Caramba, eu quero um fone igual desse do Vinícius aí, meu. Que da hora. Outro nível, hein? Marcos 1, versículo de número 12. A Rebeca aí, que parece com a Maísa do Silvio Santos. Lê aí, Rebeca. Marcos capítulo 1, versículo 12, por favor. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Levou para onde, Rebeca, ele? Para o deserto. Opa! Olha onde começou o ministério de Jesus. No deserto. No deserto. Aqui começou o ministério de Jesus. Já começou sendo tentado pelo diabo no deserto. 40 dias. 40 dias ele viveu ali no deserto, sendo tentado em jejum, e também em oração, em jejum e oração. E esse é o segredo de Jesus ter vencido aqui a batalha, tá, gente? Esse é o segredo. Viver no deserto não é fácil, tá? Trazendo para os dias de hoje, deserto seria algo que a gente quase não consegue suportar. Eu vou trazer aqui coisas simples. Por exemplo, ficar desempregado. Eu conheço um amigo que ficou desempregado durante 3 anos.
3 anos desempregado, o pai estava com câncer e a esposa que estava conseguindo trazer o alimento para dentro de casa também ficou desempregada depois. Imagina o desespero. Né? Imagina o desespero. Ficar desempregado 3 anos, com 2 filhos dentro de casa, o pai com câncer e a esposa que conseguia trazer o alimento não conseguir também agora estar trabalhando mais. Isso é um tipo de deserto, né? E existem vários outros tipos de desertos aí na vida. Porém, Jesus começou justamente com isso, o seu ministério no deserto. É por isso que quando Jesus pregava para uma multidão, o seu coração não ficava soberbo, ele não se ensoberbecia, porque ele sabia o valor que era pregar para uma multidão, o valor que era pregar para uma pessoa, o valor do que era pregar para uma mulher, o valor que era para pregar para um homem, né? O valor que era para falar com um coxo, com um aleijado, tinha todos esses propósitos, tá bom? E aí que começou o ministério de Cristo. Vamos ler só mais um versículo para a gente enfatizar aqui um assunto. Lucas 24. Vamos lá em Lucas 24. Olha a boca. Ô Vini, lê para nós aí Lucas 24. Deixa eu ver o versículo correto aqui. Menino, idiota. Menino, viu? Lê Lucas 24, 15 e o 16, Vini, por favor. Me desmutei. Pode repetir, por favor? Oi, Vini, desculpa aí. Lucas 24, 15 e 16, para nós aí. Lucas 24, 15 e 16? Boa. Ok. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os próprios olhos deles foram impedidos de reconhecer que Jesus estava com eles. Gente, isso acontece hoje? Jesus fala conosco e a gente não percebe? Isso acontece hoje? O que vocês acham? A Alessandra já balançou a cabeça que sim, o Denis também. Luana Larissa, 2 nomes. Me faz uma resposta aí do que eu vou te perguntar. É possível Jesus falar com a gente e a gente não perceber? Por exemplo, vou te ajudar aqui na pergunta. A gente está dentro da igreja. E às vezes a nossa mente está lá fora, preocupada com um monte de coisa. Jesus está falando na palavra e a gente não percebe. É possível acontecer isso? É? Luana está calada hoje, ela não é assim. Gente, é possível sim isso acontecer, tá? E precisamos tomar cuidado com isso. Essa live aqui que a gente está fazendo aqui agora é Jesus querendo falar com a gente. E às vezes a gente não percebe. Às vezes Deus usa o seu pai, às vezes Deus usa a sua mãe, às vezes chega uma mensagem para você, às vezes do nada você coloca num canal de televisão, está passando testemunho de alguma coisa. É Cristo querendo falar com a gente. E para a infelicidade desses 2 discípulos, eles não perceberam. Eles não perceberam que Jesus estava falando com eles. Tá? Então,
Um pedido que eu faço, tomem cuidado. Isso serve para mim, isso serve para vocês, para todos nós. Tomem cuidado. Jesus pode falar conosco e isso passar totalmente desapercebido. Então, tomemos cuidado com isso, porque em todo tempo Jesus está batendo na nossa porta. Em todo tempo Jesus está tentando falar conosco de alguma maneira e nós não percebemos. Por exemplo, eu sei que é um assunto chato, né, que a gente está falando isso toda hora, mas o coronavírus, vocês acham que é uma forma de Deus falar com a gente? Uhum. Alguém quiser responder aí, pode responder. Vocês acham que o coronavírus é uma forma de Deus falar com o povo? Quem quer falar aí? Cadê a Esther tá por aí? A Esther Santos? Não tá, né? Então eu vou escolher, então. A Esther Souza. Esther Souza. Oi. Você acha que esse coronavírus aí é um sinal de que Jesus está falando com o povo? Sim, Sim, por quê? porque antes de vir a doença, ele já tinha revelado já, Sim, isso já estava por escrito. profecias. Muito bom, muito bom. Isso já estava também escrito, né? É um pensamento que eu tenho. E isso também abriu a oportunidade de muita gente ouvir também a palavra. Na minha família mesmo. Quantas pessoas eu já chamei para ir para a igreja e não foi, mas agora está ouvindo aí os cultos ao vivo, as palavras aí ao vivo, né? Então eu vejo isso como um sinal de Deus aí também. A vida do Binho, né, que está aí agora. Glória a Deus, hein, Binho? Só bênção. Mas vamos lá, gente. Vamos avançar aqui na revista. Vamos mudar a página aí. E tem uma parte da revista aí que está escrito Leitura Bíblica em Classe. Leitura Bíblica em Classe. Acharam aí? Acharam, né? Tô vendo os rostinhos aí fazendo assim. Que bênção. Marcos 1, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Gente, isso há muitos anos atrás. Tá? Eu não sei corretamente aqui usar para vocês aqui o tempo certo. Eu posso pesquisar sobre isso depois. Mas há muito tempo atrás ele disse que o reino estava próximo. Eu quero fazer essa pergunta aqui para o Alessandro. O Alessandro está quietinho, eu gosto de ver ele falando. Alessandro, se naquele tempo João estava dizendo que o reino estava próximo, por que muita gente não acredita mais que Jesus vai voltar? Uma pergunta, porque ó, na minha Bíblia aqui diz que Marcos escreveu isso 65, 70 depois de Cristo. Ô, já achou o tempo aí? Que bênção, hein? Quanto tempo? Então, foi na média de entre 65 e 70 depois de Cristo. Olha Nós só que bênção. Em 2020, então vai dar na base de que 1970, 50, se não tiver, 1950, se não tiver enganado. Vamos aproximar aí 2000 anos aí. Quase 2000 anos. Então, mais do que nunca, está próximo mesmo tudo que Deus falou, né? E qual foi a pergunta que você me fez? Porque eu fui precioso no que tentar procurar o que você tinha, né, falado. Coisa boa. Irmãos, olha que coisa boa ter um professor desse do lado. Ó, enquanto um está falando aqui que não sabe a resposta, ele já vai e procura. Glória a Deus, Alessandro, pela sua vida. Deus seja louvado. Alessandro, a pergunta é a seguinte.
Se João disse há 2000 anos atrás, agora melhorou, hein? Deu tempo para fazer a pergunta. Se João Batista, há 2000 anos atrás, falou que o tempo estava próximo e Jesus não voltou até agora, por que muita gente não acredita? Se ele não voltou até agora, Alessandro? E aí? Nós estamos, vou colocar contexto geral, estamos que nem os sacerdotes esperando o Messias chegar no cavalo branco, guerreando, tirando a terra dos judeus das mãos dos romanos. E não foi o que aconteceu, eles negaram. E nós só lembramos de Deus quando estamos aflitos, enfermos, quando acontece algo com um familiar da gente, ou com nós mesmos, que nós lembramos de Deus. Eu acho que Deus permite acontecer essas coisas para que nós não sejamos ingratos como foram os antepassados. É mais uma forma que Deus está nos dando para nós melhorarmos a nossa adoração a Deus. Muito bom. Obrigado, viu? Essa resposta que eu queria ouvir. Infelizmente, gente, infelizmente, o povo já não acredita mais porque estão como os judeus, né? Esperando um Jesus aí que venha trazer prosperidade, que venha trazer bênçãos, ou que quando está tudo bem, eu guardo Jesus dentro de uma caixinha e quando as coisas começam a acontecer, eu abro a caixinha e preciso de Jesus de novo. Então, muita gente já não acredita mais. Por esses dias eu ouvi um rapaz falando e dá uma vontade de bater a Bíblia na cabeça dele assim, ó. E não pode, mas ele disse assim: desde a época do meu bisavô, eu escuto que Jesus vai voltar e Jesus ainda não voltou. Ele usou esse termo. E se ele não sabe, isso tem um propósito. Alguém sabe dizer o porquê que Jesus ainda não voltou? Porque não é o tempo. Vinícius diz que porque não é o tempo. A Yasmin levantou a mão. Bem. A Yasmin tá, ó que benção, a Yasmin tá levantando a mão, hein, Alessandro? Que benção, hein? Pode falar, Yasmin, deixa Deus te usar. Vem aquela questão que você disse, não sei em que aula, mas faz um bocado de tempo, digamos assim, que você disse que Jesus ainda não voltou porque está esperando pessoas não sei como dizer. Voltar para o caminho dele. Voltar para o caminho dele, se reconciliar com ele. Digamos assim. Também tem muita coisa que está escrito que ainda não se cumpriu, né? Verdade. Vamos saber o porquê agora? Segundo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Segundo Pedro, olha o Pedrão aí, meu Deus, foi transformado mesmo. Uma resposta que ele dá para nós aqui. Segundo Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Todo mundo achou? Eu vou ler numa linguagem atual aqui para a gente entender. Segundo Pedro 3, 9. O Senhor
não se atrasa em cumprir a sua promessa. Pedro está dizendo, ele não está atrasado. Jesus não está atrasado. Como julgam alguns. Olha só, irmãos, parece que Pedro sabia que isso ia acontecer hoje, Alessandro. Olha que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Parece que ele sabia. Denis, olha isso, Denis. Parece que ele está vivendo hoje para saber, ó. Jesus não está atrasado em cumprir com a sua promessa, como alguns estão julgando. Aí ele diz, pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui está provado. Jesus só não voltou porque o desejo do coração dele é que todo mundo seja salvo. Essa é a resposta de Pedro. Ele não voltou porque ele é paciente, ou seja, todo amanhecer, quando você acorda, é Jesus dizendo para você, eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma oportunidade. Ah, pai, mas a minha família já é crente, hoje eu sou crente, nós estamos salvos, tá bom. Jesus vai falar, não, mas e o seu vizinho? E o seu amigo da escola, e o seu amigo do trabalho, o seu amigo do curso? Ele ainda não é salvo. Eu ainda não votei por causa dele. Então, quando você quiser evangelizar alguém, fala assim, ó, Jesus não voltou por causa de você ainda, viu? Jesus não voltou por sua causa. Por quê? Te dando a oportunidade. Ele ama tanto as pessoas, ele ama tanto a gente, que ele chega num nível de esperar o tempo possível para que todos sejam salvos. Ah, gente, eu fico sentindo a presença de Deus com esse versículo. Eu sinto a presença de Deus lendo esse versículo. Pedro falando como se estivesse vivendo hoje. Parece que Pedro aqui está vivo. Tá? Então a oportunidade está aberta para que outras pessoas reconheçam que Jesus é o nosso Salvador. Tá bom? Vamos para a parte do chamado. Chamado. Vamos lá. Um chamado, uma missão a ser cumprida. O que é chamado? Sei que todo mundo está com a revista aí, já vai ler, então não vou perguntar. O que é chamado? É algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos atender ou não. Rebeca, deixa eu fazer uma pergunta para tu. Já deixa o microfone ligado para o Binho falar também. Você acha que tem algum chamado? Eu não sei, mas uma irmã já veio falar comigo. Do que você acha que é o seu chamado? A irmã Fátima falou para mim que o meu chamado era tocar instrumento na igreja. Opa. De jeito nenhum. Binho, você acha que você tem algum chamado? Todos temos, né? E qual que é o seu? O que você acha? O principal nosso chamado é buscar almas. Buscar almas. Yasmin? Agora o que alguém falou para mim... Yasmin, qual o chamado que você acha que tem? Sei não. Isso eu não sei. Não sabe ainda? Ingrid? Já vieram falar, assim, muitas pessoas já chegaram em mim e falaram coisas totalmente diferentes uma da outra. Ah, que eu tinha chamado para cantar, outros falaram que eu tinha chamado com as crianças, mas hoje em si eu não sei. Hoje eu estaria mais focada na área das crianças. Mas eu tô orando para que Deus revele. Luana Larissa? Não, também não sei não. Não sabe ainda, né? Tem mais gente aí para perguntar? O Alessandro e o Denis já descobriram o chamado deles. Saíram o pessoal da aula aí, né? O Vinícius, né? Pessoal, é o seguinte, essa questão de chamado, ela é muito importante. Assim como a Rebeca disse, como
a Ingrid também falou, alguns irmãos me entregaram alguma coisa. Eu acredito nisso. Eu acredito porque, eu não sei se vocês lembram, talvez o Denis lembre mais um pouquinho. Quando eu cheguei no Santana, foi inúmeros pastores que pregavam aí no Santana e falavam para mim no meio do culto, pregando na igreja com microfone e falavam sobre o meu chamado. Não sei se o Denis lembra disso, Denis. Então eu acredito muito nisso, tá? No que as pessoas que Deus usa para falar, eu acredito e muito, tá? Mas o nosso chamado, eu vejo que Jesus, ele parece que avisa a gente por dentro. Antes que qualquer pessoa fale, parece que Jesus nos avisa. Por exemplo, eu vou citar o Alessandro aqui, vou tomar a fala dele. O Alessandro, ele não era professor até um tempo atrás. Mas quando teve um curso, o nosso irmão Alexandre, né, um preparo aí para professores de escola bíblica dominical, a introdução de uma aula da Bíblia, o Alessandro fez o curso. Né? Alguém falou, Alessandro? Alguém foi usado para falar assim, faz o curso, porque você tem um chamado. Sem ser esposa, alguém da família. Alguém falou? Não, ninguém falou nada. Recebeu alguma profecia? Não. Foi desejo de aprender a como manusear melhor a Bíblia. Eu fui para fazer a aula. Olha aí. Vocês estão entendendo como é que surge o chamado? Pode falar, Alessandro. Não, tudo que a gente, questão da Bíblia, até no mundo lá fora, tudo que você aprende agrega. Ainda mais a Bíblia. E de graça na igreja eu pensei nesse sentido. Falei, eu vou fazer porque um curso desse você não encontra em qualquer esquina. Adquirir conhecimento. Mas olha só o que causou. Através do conhecimento que o Alessandro tinha interesse, curiosidade, ele se tornou um professor. E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. O nosso chamado começa do nosso interesse. Será que você já se perguntou qual é o meu chamado? Talvez eu olhando para vocês aqui, eu enxergo alguma coisa em cada um de vocês, mas será que você deu uma pausa, né? Como falou aqui, o chamado é algo que nos faz parar e prestar atenção e ter a convicção. O Denis, por exemplo, né? O irmão Hamilton, há tanto tempo na regência dos varões, foi preparando o Denis, saiu, Denis ficou lá, sozinho. Ficou sozinho lá. Será que todo mundo entregou profecia? Denis, você vai ficar sozinho e vai ter que cuidar do grupo de varões. Falou, Denis? Deu uma cortada, André, não consegui ouvir. Será que alguém chegou em você, Denis, e falou assim, Denis, você vai ficar sozinho no grupo de varões, vai ter que se virar, se vira aí, rege o grupo aí, faz alguma coisa. Será? Não, e uma coisa interessante, que eu não sou nato da música, ensaiava muitas e muitas vezes, e chegava na hora, vinha o nervosismo, e acabava errando o hino, aí chegava frustrado e falava que não era para mim, e eu pensava assim, os irmãos mesmo vão acabar falando, não é para você e eu vou acabar. Mas tinha uma coisa mais forte que era dentro de mim, de eu estar orando e falando, Senhor, se for da tua vontade, me ajuda. Eu fazia a minha parte, porque é fácil a gente falar, Deus, faz um milagre, me dê toda a sabedoria que tu tens para mim lembrar dos hinos e reger super bem. Não, é aquilo, você tem que lutar. Você tem que lutar, pedir ajuda para Deus, para o Espírito Santo, e você fazendo a sua parte, creio que Deus vai fazer a dele. Ele não é obrigado, mas só que a gente fazendo a nossa parte fica muito mais fácil.
Obrigado, viu, Denis? Já entrou aqui no tópico que eu queria falar. Fazendo a sua parte, se interessando pelo chamado, a Bíblia diz que Jesus, ele foi chamado e abraçou intensamente o seu chamado. Gente, a palavra intensamente quer dizer que ele se entregou por inteiro, tá? É corpo, alma, espírito. Ele se entregou por inteiro por amor ao chamado dele. Ele entendeu o chamado de Jesus aqui na terra, tá? Lembrando que eu falei que o chamado iniciou ali a partir do deserto, porém, o apóstolo Paulo fala que desde antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, Jesus já era o cordeiro que foi morto. Ou seja, antes de tudo ser criado, tudo ser formado, Deus já havia colocado esse chamado em Jesus. Tá? Esse chamado de salvar as vidas, trazer a salvação, que é o ápice da Bíblia, é o ponto, é o foco, é o propósito. Esse é o plano da salvação, esse é o propósito de Cristo. Ah, vamos ter bens terrenos? Vamos. Vamos ser abençoados? Vamos. Vamos desfrutar do melhor dessa terra? Vamos. Filhos, filhas, vamos. Mas o propósito é salvação. E Jesus entendeu isso já antes da fundação do mundo. Paulo diz que ele já foi morto. Ele já foi morto. Antes da fundação do mundo. Tá? Então, gente, vocês que estão aqui, comecem a parar um pouco e pensar, qual é o meu chamado? E não fique pensando, viu? Não fique pensando. O Binho sabe muito bem disso. O Binho sabe muito bem disso. Não fique pensando que chamado é só você ficar aparecendo lá no altar, no púlpito da igreja, não, viu? Ah, meu chamado não é pregar, não é cantar, não é dar aula. Meu Deus, não tenho chamado. Não tenho chamado para nenhuma dessas três coisas. Não tenho chamado. Tem. Se o Binho abrir mão do som da igreja, hoje, tem o César, né? Mas se o César também não for, quem é que vai mexer no som da igreja? Né? Então, assim, tudo tem um propósito, tudo tem um foco, tudo tem um plano. Então, assim, eu preciso entender o que o Denis falou, cabe aqui dentro da nossa aula. Eu fazendo a minha parte, querendo entender, né? Então serve aí, Yasmin, Luana, Rebeca e o Binho. Assim, um chamado de Cristo aqui. Aparece aqui para dar um oi para eles aqui. Tem gente invadindo minha casa aqui, vai dar um oi para vocês aqui na aula. Oi, amores. Deus abençoe. Fiquem na paz, saudades. Beijo. A Laudemir é sério, nem aparece. Oi, senhor. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Enfim, é dia de abrirmos os nossos olhos aí e falar, e aí? Qual é o nosso chamado? Tá? Qual é o seu chamado? Talvez o seu chamado é simples, abraçar uma pessoa e a pessoa se sentir curada. Talvez o seu chamado seja levar uma pessoa para a igreja, porque tem gente que tem chamado. Gente, eu fiquei 7 anos na liderança da mocidade. Eu via pessoas assim com uma facilidade para levar as pessoas para a igreja. Eu chamava 10, ia 1. Só que tinha gente que chamava 10 e ia 15. Tem gente que tem chamado para levar as pessoas para a igreja. Tem gente que tem chamado para conversar, para dar um conselho. Tem gente que tem um chamado para... Só de a pessoa te olhar, ela vai falar, aquele ali eu posso desabafar. Vou desabafar com a Ingrid, porque eu sinto que eu tenho confiança nela para desabafar. Isso é chamado. Isso é chamado. Tá? Então, que possa florescer aí dentro de você um chamado como o do de Cristo. Vamos para outra parte aí, para a gente já encerrar a aula aí. O ministério terreno. Vamos lá. Ministério terreno e ministério messiânico. Qual era o ministério terreno? Vamos lá. O ministério de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que ele fez carne e habitou entre nós. Esse é o ministério terreno. Terreno vem de terra, tá? Isso é óbvio, todo mundo sabe. Ministério terreno, terra. Ele se fez carne. Ou seja, despiu-se da sua glória, desceu dos altos céus,
tá? Veio até a terra, se fez carne como nós, sofreu como nós, foi tentado como nós, porém, esse é o ministério terreno de Jesus, o ministério que ele viveu aqui nessa terra. E uma boa notícia para você, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Gente, está muito perto. Eu estou com medo, preciso fazer um filho logo, porque está muito perto. Está muito perto de Jesus voltar. Eu acredito nisso, está muito perto. Está muito perto. Tá? Os sinais estão claros, acreditem, Jesus vai voltar. Não abram mão de Cristo, se apeguem a Ele. Grude em Jesus para não abrir mão da sua salvação. Está muito perto. Outra parte aqui da revista, virando a página aqui, fala o que ele passou, né, no ministério terreno. Sendo rico, se fez pobre, porque tinha tudo no céu e veio para a terra. Outra coisa, não conhecia o pecado, tá? Mas conheceu por culpa nossa, tá? Ele não pecou, mas conheceu, ele viu o pecado das pessoas. Ele era abençoado, mas desceu para ser amaldiçoado por muita gente. Muita gente amaldiçoou Jesus, tá? Só que Jesus tinha prioridades. Jesus tinha prioridades no seu ministério. E qual eram as prioridades? Que era tida como dificuldades. Orava e jejuava o tempo todo. Orava muito. Né? Você vê, curou um cego, em vez de ele ser aplaudido, corria para o deserto, corria para o monte, ia orar. Jesus foi tomar a decisão para escolher os 12 discípulos. Jesus foi fazer o quê? Foi orar. A cruz do Calvário está chegando e Jesus vai ser entregue na cruz do Calvário. Jesus fez o quê? Foi orar. Jesus está na cruz do Calvário, apanhando, sofrendo. O que Jesus fez na cruz? Orou. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus orou em todo o tempo, em todos os momentos. Eu não estou falando aqui de tempo de oração, tá? Muita gente quer colocar na nossa cabeça que tem que orar meia hora, tem que orar 1 hora, tem que orar... Eu oro 1 hora por dia. Eu sou o terra, eu sou o santo. Não, gente, não. Todo mundo sabe a sua forma de falar com Deus. Eu tenho a minha forma. Tem dias que não dá para fazer uma oração de meia hora, mas antes de dormir, eu dobro o joelho, agradeço a Deus. Eu falo com Deus o que eu preciso, parece que aquilo ali foi um desabafo e as coisas acontecem. Orem a Deus. Essa era a prioridade de Jesus no seu chamado. Outra coisa, Jesus lia as Escrituras. Ele tinha a lei na tábua aqui, ó, na palma das mãos. Ele conhecia a lei. Conhecia a lei. Para falar com o povo, ele tinha que conhecer a lei. Vocês precisam conhecer, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para evangelizar alguém, para falar com um ateu na escola, para falar com um macumbeiro, para falar com um católico. Nós temos que conhecer a Bíblia Sagrada em todo o tempo. Jesus, ele lia as Escrituras, ele conhecia as Escrituras. Outra coisa, expulsava demônios. Aí ficou mais difícil, né? Expulsava demônios. Onde ele chegava. Gente, até o demônio sabia quem ele era. Um rapaz estava endemoniado, quando viu Jesus, falou: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele reconheceu que Jesus era Deus. E ele foi lá, expulsou o demônio foi embora, e o nome de Jesus foi glorificado. Tá? Então, tenha esses propósitos. Ore, jejue, leia as Escrituras. E esteja preparado para expulsar os demônios. Tá bom? É melhor você expulsar o demônio do que o demônio expulsar você. Tá? Esteja preparado isso. Noite, dia e noite. Yasmin, quer falar? Jesus orava todo o tempo. Orava para agradecer. Orava pelo que ele fez. E também para ensinar os discípulos que sempre quando ele estivesse em aflição ou precisasse de ajuda, ele teria que orar. Ele estava sempre orando. Pode deixar ela, pode deixar. Ele estava sempre orando para mostrar para os discípulos que qualquer... como que fala? O quê?
qualquer Ele estava querendo Qualquer dar o exemplo, qualquer situação, ele poderia ir lá pedir ajuda de Deus e principalmente estar orando, em constante oração. As orientações de Deus. Esse era o propósito. Tinha mais pessoas perto dele, né, Yasmin? Tinha mais pessoas perto dele. E como tinha mais pessoas perto dele, ele tinha que dar o exemplo, né? As pessoas sabiam, precisavam ver, né? Oi, Estezinha, ninguém quer deixar você aqui. Pode deixar você aqui. Tá? Outra coisa, ministério messiânico. Vamos aí para a gente terminar a aula aí, que já deu o nosso tempo, né? 1h30 de aula. André. Pode falar, meu amigo. Só uma pergunta. A questão também de oração, agora eu estou tirando a dúvida. A questão de ele mostrar em tudo que ele fazia em oração também era no quesito para mostrar para os discípulos que ele não estava só, que Deus estava sempre com ele e os discípulos usarem da mesma maneira, porque tudo que ele fosse fazer, ele orava. Então, ele estava mostrando e ensinando para que a gente hoje, qualquer aflição que você tem, que a gente ora. Porque a gente sabe que a gente depende de Deus, que o socorro é esse. Então, essa também é uma das ligações ou o meu modo de pensar está errado? Essa também é uma ligação. Um exemplo é João 11. João 11, quando Lázaro está dentro do túmulo, Jesus faz uma oração dizendo assim, ó, tinha pessoas perto dele, Alessandro, os discípulos. E ele disse assim, Pai, graças eu te dou porque ouviu a minha oração. Aí Jesus fala assim, aliás, o Senhor sempre me ouve. Ele acabou de mostrar para os discípulos, ó, Deus está sempre com vocês. Deus sempre está nos ouvindo. Então, o que você falou é claro, é óbvio, e justamente Jesus fazia isso para mostrar que Deus estava com eles o tempo todo e também com Jesus, né? Deus está com ele o tempo inteiro. Por isso que ele usava, se você for ver na Bíblia, depois dá uma pesquisada aí. Quantas vezes Jesus falou a palavra Pai? Quantas vezes? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu fiz não pelo que eu sou alguma coisa, mas por amor de meu Pai. Porque o meu Pai que estás nos céus está ouvindo. Porque foi glorificado não a mim, mas o meu Pai. Então, tudo ele usava isso para mostrar que Deus estava com ele e ele não estava sozinho. É coisa linda, né, Alessandro? É, sim. Ministério messiânico, para a gente encerrar aqui e fechar, tá bom? Porque o que é o ministério messiânico? É aquilo que se cumpriu do Antigo Testamento para o Novo, que Isaías profetizou, Ezequiel profetizou, Malaquias, todos os homens aí do Antigo Testamento, Daniel, Jeremias, Ezequiel, né? Todos os homens aí que falaram que Cristo ia aparecer, o ministério de Messias, messiânico, surgiu e ele apareceu com 3 ofícios. 3 ofícios aqui na revista. Vamos lá. Sacerdote. Sacerdote. Ele era um sacerdote, ele era rei e ele era profeta ao mesmo tempo. Né? Era difícil ter um rei e um profeta, rei, sacerdote, profeta. Ele teve esses 3 ofícios. Foi rei, foi profeta e foi sacerdote ao mesmo tempo. É só Jesus, gente. Meu Deus do céu, só Jesus. Tá? E não era temporário. Não era temporário. Pelo contrário, isso aqui durava para sempre. Ou dura, né? Durava é uma palavra passada e acabou. Dura para sempre. Ele continua sendo rei, continua sendo profeta, continua sendo sacerdote e está à direita de Deus, sentado do lado do Pai, só esperando o Pai falar, desce lá. Desce lá. Pronto, preparado. Isso, ou seja, é para sempre. E era poderoso em obras e palavras. Né? O que era esse poder? Falava e acontecia. Falava e se cumpria. Né? Pegou lá os 5 pães, 2 peixinhos, multiplicou, ninguém entendeu, foi nada. Falava e acontecia. Esse é o propósito de Cristo. E para encerrar a aula, a gente fecha aqui agora, fica a pergunta. Rebeca, Yasmin, Binho, Luana, Denis, Alessandro e André, qual é o seu chamado?
Reflitam aí durante esse dia, tá? Reflitam aí esse dia, antes que a Ingrid ore aí, tá? A Yasmin tá ansiosa para a Ingrid orar, porque ela orou no começo. Coisa de irmã, né? Reflitam. Qual é o seu chamado? Na quarentena, qual é o seu chamado? O que você está fazendo para a vida de alguém? Está levando a palavra para alguém? Está levando esperança? Ou está sendo igual a Rede Globo, levando só notícia triste para as pessoas? Só tragédia, só coisa ruim. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Que seja o propósito de Cristo, de Jesus na Terra. Quando se entregou por nós e falou, o meu propósito é salvar vidas, é levar pessoas para o céu. Amém? Alguma pergunta? Meu tempo está esgotado. Alguma pergunta? Pergunta não, só mais uma, assim, adenda assim, né? Você estudar 3 meses e ter 30 anos de chamado. E Jesus... Alessandro, desculpa, deu uma cortadinha aí. E agora, tá me vendo? Agora foi. Fala de novo aí, por favor. Não, falando assim, na questão das pessoas também, o senso do chamado, para não usar que nem muitos usam aí fora, né? Estudam 3 meses, montam a congregação, querem levar vidas e querem ter 30, 40 anos de sacerdotal, vamos dizer assim, né? Com chamado que não... Jesus mostrou como que é, né? Ele ficou 30 anos para poder fazer, esperou 30 para poder 3 anos fazer o que ele tinha que fazer por 3 anos. Vem fazendo, depois da ressurreição até os dias de hoje, mas enquanto vida, ele só durou 3 anos na Terra, fazendo a missão que ele tinha que se cumprir. Então, não tenha pressa, estudem, né, que agora é para vocês, né, estudem cada dia mais para obter conhecimento, que o conhecimento que vocês tiverem não vai ser perdido. Muito bom esse adendo aí do Alessandro. Obrigado, viu, Alessandro? Isso é claro. Não tenha pressa também do chamado, viu? Se preparem, se dediquem, busquem conhecer, né? A Rebeca, se tem um dom para tocar instrumento, busque e estude, né? Faça curso, tem um músico aí dentro de casa, né? Busque isso. O Binho já tem um chamado igualzinho do pai dele. Prossiga, né? Avante. O Denis, né? Continue se dedicando. Alessandro, André, Luana, Yasmin, procurem, né? Conhecer o chamado de vocês. Não é de um dia para o outro que você vai pregar, não é do dia para o outro que você vai louvar, não é do dia para o outro que você vai tocar o seu instrumento, não, tá? Há um preparo para tudo isso, né? Jesus viveu 33 anos, 3 foi de ministério. Se em 3 anos ele revolucionou o mundo, imagine se vivesse mais, né? Então, assim, busquem essa dedicação, tá bom? Irmãos, muito obrigado. Desde já, Deus abençoe, tá? Pelo tempo oportuno aí que nós tivemos. Deus abençoe o Denis, o Alessandro aí, 2 companheiros aí sem palavras, pela força, tá? Por estarem também estudando aí a lição. Obrigado pelo apoio. Creio que a próxima aula será melhor do que essa, será uma bênção, tá? Estudem aí na semana, se dediquem. Eu creio que em breve nós estaremos juntos lá na aula para matar a saudade, tá? Busquem a Deus, busquem conhecer o chamado de cada um e o nome do Senhor será glorificado, tá? A Ingrid vai orar agora e aí o Denis aí encerra aí, tá bom? Ingrid? Amém, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, de ensinamento, Senhor, que possamos estar sempre focados em Ti, Senhor, que não nos desvie os olhos de Ti, porque sem Ti não somos nada. Obrigado por tudo que fizeste a nós, obrigado pela proteção e os livramentos que nos deste. Pai, obrigado por tudo, abençoe o nosso dia, Senhor,
que, se for da tua permissão, podemos ter um dia de paz e harmonia. Obrigado por tudo, sim, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero agradecer também a Alessandro, Andrezinho aí, e a todos os alunos, né, que tiraram uma horinha para estar aqui aprendendo do Senhor, né? A gente, na nossa casa, eu penso que fica mais difícil. Mas graças a Deus por isso. Que Deus possa abençoar todos vocês. Está encerrado em nome de Jesus.